Vamos falar dos indicadores energéticos, que são conceitos importantes para mensurar quão sustentável é um projeto, é um desenvolvimento de um país, de um município, né? Então a gente tem que saber medir os índices de sustentabilidade, né? Então, antes de falar desses indicadores, as soluções para o desenvolvimento sustentável se baseiam em quê? Na transição energética, que é diminuir o uso de combustíveis fósseis, né? Aumentar o uso de tecnologias e combustíveis renováveis, também trabalhar com eficiência energética, aumentar a eficiência em todo o setor energético, né? Ou seja, produzir a mesma coisa ou mais gastando menos energia, implementar medidas de economia de energia na produção e no consumo, inovação em políticas, desenvolver tecnologias ambientalmente benéficas, redefinir políticas para favorecer tecnologias limpas e eficientes e incentivar o uso de combustíveis menos poluentes em um período de transição. Por exemplo, a troca do gás natural, né, do carvão mineral, pelo gás natural, já que o gás natural é muito menos poluente. Né? Então, alguns indicadores energéticos podem ser vistos na política de abordagem do IEA, né, que é a Organização Europeia de Energia, da forma ou abordagem agregada ou abordagem bottom-up, onde a base da pirâmide são a eficiência de processos e equipamentos, aí você tem os atributos, utilização, quantidade, a estrutura das intensidades subsetoriais no determinado setor, né? Intensidades setoriais, né? Setores da economia, e aqui o agregado total do setor, né? Então, a gente pode ter tanto a abordagem agregada, agregando todos os valores, ou a abordagem bottom-up, que vai desagregando, né? Todos os dados. Então aqui a gente tem exemplos de alguns indicadores energéticos para cada nível. No topo da pirâmide, a razão é energia por PIB, por exemplo, de um país, né? Ou comparativo entre países no mundo. Já o segundo nível é intensidade energética em cada macro setor da economia, né? Então a gente está falando de níveis de sua macroeconomia. Vai descendo e vai sendo microeconomia ou já detalhando os processos. Né? O terceiro nível já são subsetores ou usos finais que compõem cada setor, né? O quarto nível detalha a eficiência de cada processo em cada setor, né? Então você já detalha mais, você pega um índice mais detalhado. E o quinto nível detalha a eficiência por equipamento, tecnologia e um processo, né? Então, se por exemplo você quer saber o indicador daquela região, daquele local, você precisa de indicadores mais baixo da pirâmide. Ah, não, eu preciso saber o indicador de um país ou de um setor, do macro setor de uma economia, como água, como a indústria, como serviço. Aí você precisa subir mais no topo da pirâmide. Então, são esses indicadores, o que você precisa, aí que você vai pesquisar qual é o indicador energético que mais lhe atende, né? Sempre pensando que indicadores energéticos, né? Você pensa em medir a sustentabilidade, o gasto menor de energia, né? Para fazer uma determinada serviço, né? Isso que é um dos pontos que é importante. Né? Então, a sustentabilidade, ela também tem indicadores que são baseados no aspecto social, econômico, ambiental, espacial e político, né? Então, aqui a gente vai falar de alguns indicadores de sustentabilidade de forma mais ampla e depois alguns indicadores para uma avaliação, por exemplo, de um município. Então, na parte social, a gente tem dois itens aqui, que é a implantação e geração de energia, que pode gerar trabalho e renda, né? Então, e diz o impacto, né? Quando você implanta uma geração de energia renovável na economia local, no que diz respeito à geração de empregos e renda para a população, né? Aí ele tem um peso aqui em todos esses indicadores. A soma de todos esses pesos tem que dar 100%. Densidade de ocupação territorial indica a necessidade ou a possibilidade de investimento em geração de energia em função da densidade de ocupação populacional. Já na sustentabilidade econômica, a gente só tem que verificar o domínio local das tecnologias, né? Se há facilidade para a aquisição de equipamentos necessários para a implementação das novas gerações energéticas, se foram obtidos na própria localidade, se são nacionais ou importados. Então, você vai avaliar como é que é o domínio dessas tecnologias, né? O custo marginal de operação indica o custo de operação do empreendimento, se é competitivo ou não, né? Então, esse é outro ponto. A sustentabilidade econômica, ecológica ou já também ambiental fala do impacto ambiental, né? Se indica se o impacto ambiental é aceitável, né? Ou seja, os benefícios ambientais são maiores que os prejuízos, né?
Existência de restrições ambientais, né? Se há condições de explorar o potencial energético em função do solo adequado para o plantio e da área disponível para a planta geradora, espaço e autorização ambiental, né? Então, um exemplo disso é instalar painéis fotovoltaicos em telhados prontos ou em uma área que pode ser cultivável, né? Então, tudo tem que ser avaliado, né? A parte do telhado, por exemplo, costuma ser desejável porque você já vai aproveitar uma área existente. Porém, nem todos os telhados são próprios para instalação de energia solar. Você teria que fazer uma adaptação e isso, no aspecto econômico, poderia inviabilizar. Né? Já o uso de sistemas solares no chão, não tem só mais barato, porém você está ocupando uma área que poderia ser utilizada para outra construção ou para desenvolvimento da agropecuária e assim por diante. Então, são indicadores que a gente tem que ser avaliados com calma. Já na sustentabilidade espacial, temos o potencial local, né? Se existe potencial energético local e passivo de exploração. Né? E no item 8, as características do material energético. Né? Se existe na localidade ou região material necessário para a exploração do potencial energético, renovável ou não. Né? E se este não irá se esgotar com o uso. Então, esses dois têm um peso grande. Já a sustentabilidade cultural, relação de energia renovável e não renovável. Né? Então, indica-se o padrão local do consumo e a proximidade destes aos padrões desejados do consumo energético. O que é ideal nesse indicador? É que se use mais energia renovável do que não renovável, né? Então, isso é sustentabilidade cultural. E no Brasil, na macro, pensando no nível macro, né? No nível do topo da pirâmide, a gente tem uma relação renovável superior a não renovável na parte de energia elétrica, mas ainda não totalmente na área de energética como um todo, né? Considerando todos os setores. Ações de governo para desenvolver um potencial energético, né? Indica se o governo municipal, né, tem interesse no desenvolvimento na exploração de um determinado potencial energético, né? Então, esses são indicadores. Aqui é a avaliação da sustentabilidade energética. Você consegue avaliar um município ou um estado, né, baseado nessas avaliações aqui. Pensando no aspecto ambiental, econômico, né? Então, no ambiental, por exemplo, produção de resíduos reutilizáveis, né? Então, se você consegue reutilizar resíduos, se produz resíduos tóxicos, por exemplo, bateria, né? No fim da vida útil, pode reproduzir resíduos tóxicos, mas se você desenvolver um sistema de reciclagem ou de reuso dessas baterias, você diminui muito esse índice aí, né? De forma, né? Ou seja, diminuindo o índice negativo, se torna positivo essas ações. Né? Condicionantes ambientais, se a localidade condicionante que impedirá o uso energético potencial de exploração, ou seja, seriam restrições ambientais, né? Se vai ter treinamento, educação de funcionários em aspectos associados ao meio ambiente, né? Se o pessoal está treinado, está qualificado na área. Reciclagem, captação, tratamento e reutilização. Se é feito toda essa reciclagem, né? Todo esse ciclo, né? De projetos de reciclagem de lixo, captação e tratamento de águas, reutilização. Relação energia renovável e não renovável, que é o mesmo indicador que a gente viu anteriormente, né? Desejável que o uso de energia renovável seja maior que não renováveis, né? Então, o meio ambiente tem um impacto aqui de 24,53% no peso dos 5 pilares, né? Já na questão econômica, verificar a geração versus demanda, né? Se a localidade tem sustentabilidade energética, se há ou não geração local e quanto isso impacta no consumo total local, ou se o balanço energético é positivo, né? Qual é a sustentabilidade? Se a demanda, se a carga cresce muito, a energia não é suficiente, aí tem que ficar utilizando, né, por exemplo, contratando energias de outros locais, como hidrelétricas ou mesmo termoelétricas, né? Demanda projetada indica se há demanda projetada ou perspectivas de aumento de carga diante das transformações de atividade produtiva, né? Então você tem que avaliar, normalmente sempre tem um crescimento, tem que avaliar qual o grande é esse crescimento de carga ao longo dos anos, na projeção. Capacidade de investimento, né? Se a localidade tem capacidade de investir em novos projetos. Controle do passivo ambiental, né? Se existe o controle local do passivo, né? Dos problemas ambientais, do passivo, por exemplo, resíduos. Se existe né? Uma mitigação desses de controle, como você está trabalhando isso, né? Nas atividades públicas e privadas. Investimentos em proteção ambiental, se a localidade realiza investimentos, né? Em proteção ao meio ambiente. Crescimento econômico, se a organização da localidade frente a futuros investimentos e crescimento econômico, né, no que diz respeito à infraestrutura, né, se está expandindo, né, o município ou a localidade. Base da economia local, né, qual que é a base dessa economia, né, e se a balança comercial é equilibrada ou favorável. Né? Então, a economia tem peso de 25%, é o maior peso desses itens. Né?
Já o social é o programa de incentivo ao uso consciente de energia, né? Se existe um programa, né? Se estimula a informação e conhecimento. Rendimento familiar per capita, né? Como é que é o rendimento per capita em relação aos padrões regionais, nacionais e mundiais, né? Dessa localidade. Existência de instituições de ensino técnico superior, né? Então, se tem um instituto federal, uma universidade, né? Para ajudar na qualificação, ou mesmo, né? Não precisa ser necessariamente pública, seja privado, mas que consiga, né? Ter parceria com a prefeitura para desenvolver programas no aspecto social para a qualificação das pessoas, né? Territorial é o zoneamento ambiental municipal, né? Se você delimita esse zoneamento, né? E quais são os locais de uso e atividades. Zoneamento do plano diretor, né? A organização municipal em relação às zonas urbanas, comerciais, industriais e rurais, isso irá refletir no desenvolvimento de projetos e ações que visem ao uso sustentável nas localidades, né? Então, se existe essa parte do plano diretor. Mobilidade logística de matéria-prima energética, né? Se essa logística da matéria-prima interfere na mobilidade da cidade. Por exemplo, se eu for ligar uma turbina eólica, os caminhões passam dentro da cidade, interfere a economia local, ou se tem um local que ele passe que não precisa interferir na cidade, porque caminhões, por exemplo, de turbinas eólicas são grandes, né, as pás, e às vezes não vão passar em todas as ruas, né? Essa parte da logística é importante. Densidade e ocupação territorial, se o controle da cidade da população na localidade em relação à ocupação do solo, né, se isso é bem aproveitado, né, esse uso do solo em relação à população. Geoprocessamento, se indica a existência de geoprocessamento e interação com sistemas de controle, né. Já na parte política, ações do governo para desenvolver energias alternativas, né, se existe uma política pública do local para desenvolver projetos em energias alternativas. Ações do governo municipal para geração de emprego e renda, né, se tem ações para incentivar mais emprego, incentivar a renda, né, para que as pessoas possam ser economicamente ativas. Diretrizes e políticas do plano diretor, né, indica se a sociedade organizada, a comunidade e o governo tem interesse em aproveitar as energias renováveis como alternativa de desenvolvimento. Esse índice está casado com essa parte de zoneamento do plano diretor, né, então os dois têm que estar andando juntos, né. Diretrizes e políticas do plano ambiental, né, se há no município um zoneamento, um sistema de gestão de áreas potenciais para a exploração de fontes de energia, né. Então, também está casado aí com o zoneamento ambiental municipal, né? E na parte política, continuando, né, sistemas de gestão ambiental, né, se existe um sistema, e se existe um conselho ambiental municipal, ou comitê gestor do sistema de gestão ambiental no município, né? Então, são índices importantes, né, que as pessoas, né, ou um grupo de pessoas, né, formam esses conselhos e comissões que estejam acompanhando efetivamente a parte ambiental. Então, o impacto na dimensão da sustentabilidade energética, por exemplo, local, como foi feita essa avaliação, representa que a parte econômica ainda é o peso maior, né? Sempre se tem que avaliar a parte econômica, realmente ela tem que ter um peso maior mesmo. Já o ambiental se torna um peso muito importante também, né? Seguido pela política. Não adianta, né? Se você quer economizar, se você tem um ambiente, você tem boas ideias, né? As pessoas querem fazer, se não há uma política pública eficaz, se não há interesse político em isso acontecer, né? Já a parte territorial é importante, mas não é crítico, e o social também, ele não é crítico, né? É o que pesa menos nesse caso, mas tem sua importância, né? Por fim, os impactos dos planos de ações sustentáveis. Então, no pilar social, a gente pode obter empregos indiretos e diretos. Já na questão econômica, acréscimo de impostos em taxas, maior PIB per capita, redução de perdas e desperdícios, né? Já no ambiental, uso local de energias renováveis, né? Utilização do resíduo como matéria-prima, por exemplo, biomassa, né? Para geração de energia. O político, organização do poder público municipal, né? A sua sinergia com outras esferas do poder público. Reforma dos conselhos para maior participação popular, né? E ingresso na política nacional de geração de energia renovável. Já o territorial é a qualificação do sistema modal, né? A gestão do território, a gestão do território no aspecto ambiental e controle e fiscalização do território. Então, as atividades para essa semana englobam a leitura do livro do Linneu Bélico dos Reis, né, sobre energia e sustentabilidade, que foi referência para esse material, e os exercícios disponibilizados no AVA para que vocês possam fixar o conhecimento no assunto.